Este é o mundo em que nós vivemos. Mas nós nos esquecemos que nós somos espíritos encarnados, portanto, almas. E como almas, somos regidos por nós mesmos, mas também pela espiritualidade. Assim como Allan Kardec nos traz, tanto na questão 459, quanto na questão 525 do Livro dos Espíritos, principalmente na 459, os espíritos nos regem, nos conduzem, nos direcionam muito mais do que imaginamos. Isso mostra, então, que, a despeito de termos o nosso livre-arbítrio, conforme fizemos em lives nas últimas semanas, a despeito do livre-arbítrio, nós somos, de certa forma, influenciados grandemente pelos espíritos. No entanto, somos nós, de acordo com as nossas atitudes, nossa conduta, nosso padrão vibratório, que iremos determinar que classe de espíritos estarão conosco. Se serão espíritos elevados, superiores ou espíritos mais inferiores. E essa é a grande questão. No mundo, então, em que nós vemos que as pessoas estão tão adoecidas, nós vemos os seres humanos buscando, de alguma forma, ou a resignação, a coragem, a fé e o enfrentamento de suas lutas, ou a fuga. O medo, ele existe desde que o homem é homem. Não existe forma de nós efetivamente combatermos de forma racional um instinto tão primitivo. Desde que o homem é homem, o medo faz parte dele como fenômeno de sobrevivência. Frente a um perigo, ou ele foge, ou ele enfrenta, ou ele paralisa. Nos dias de hoje, o medo de existir, os traumas, a fragilidade dos seres humanos, seja por uma educação falha vinda dos pais, seja pela própria fragilidade do espírito, nós vemos muitos seres humanos, ao invés de fazer o enfrentamento de suas lutas, de suas dores, de suas sombras, preferir a fuga. E vemos, então, o fenômeno avassalador dos vícios. O vício do álcool, o vício das drogas, sendo aqueles que reconhecemos como sendo os mais prejudiciais e mais perigosos para a pessoa e para a sociedade como um todo. Em seguida, os outros vícios que podem não serem tão perigosos, digamos assim, mas são, da mesma forma, altamente doentios, como a pornografia, a compulsão de compras, a própria compulsão alimentar em muitos casos, a compulsão do vício pela internet. E vemos todas as pessoas, então, em todos seus fenômenos de fuga, buscando aquilo que nós chamamos de dopamina barata. A hiperestimulação da dopamina barata, seja através dos episódios intermináveis da Netflix, seja da compra, por mais irrisória que seja ali em qualquer site de compra, seja nas horas intermináveis que as pessoas ficam vendo Reels no Instagram ou TikTok, ou seja lá que rede virtual for. E as pessoas fogem. As pessoas adentram um mundo de ilusões, as pessoas se iludem, se esquecem da própria existência por não querer o enfrentamento da vida real como deveria ser. E é claro que nós entendemos que a vida é tão corrida que muitas pessoas querem, de alguma forma, ter o seu momento de esquecer de tudo. Como muitas vezes, às vezes, eu atendo pessoas, elas falam, não, Jack, eu só quero assistir um episódiozinho de Netflix, daquele seriado e pronto. Ah, Jack, eu só quero ficar meia hora ali vendo Reels no Instagram, só para tirar minha mente um pouco do dia que foi tão corrido, tão pesado, tão perturbado.
tão conturbado, tão avassalador. As pessoas nos seus trabalhos cada vez mais adentrando processos de burnout, sendo cada vez mais exigidas de seus chefes, muitas vezes pessoas tóxicas, abusivas, mas essas pessoas, por não terem uma outra opção, ali permanecem, na luta pelo pão nosso de cada dia. As dores acabam se tornando tão grandes que as pessoas adoecem. Adoecem pela hiperestimulação da dopamina barata, seja de que forma for. Adoecem pela fuga de si mesmas. Adoecem por não querer existir, não querer aquela vida que elas possuem e buscarem, de alguma forma, em algum lugar, um momento, ou um lugar, ou uma tribo, como se diz, em que elas se vejam reconhecidas, acolhidas. Recentemente, nós vimos, creio que todos aqui já devem ter ouvido falar, nos Therians, por exemplo,